Estão todos já vendo minha tela? Positivo. Sim? Sim. Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre a amostragem do solo. Tá? A aula hoje eu acredito que seja bem rápida. Aí vocês podem ficar à vontade para tirar dúvidas sobre a aula de hoje, de amostragem, ou sobre o tema anterior, que foi métodos de avaliação de fertilidade do solo. Que eu estou colocando para aqueles que estiverem acessando pelo computador, é só apontar o celular que você vai conseguir baixar o arquivo que é referente à aula de hoje. Aí eu deixei também lá no Cigar, hoje eu deixei um link também para baixar esse arquivo lá no Drive da turma de fertilidade. Beleza? Bom, a amostragem, o que vocês acham que é uma amostragem? Qual seria a importância dessa amostragem? Fazendo a participar. É a representação de uma área? É uma representação de uma área. Mas por que vocês querem representar uma área? Que não dá para levar a área inteira para o laboratório. Sim, mas para que você quer... Se pudesse levar a área inteira para o laboratório, mas para que você levaria essa área para o laboratório? O que você quer com isso? É porque através dela você determina, né, quanto de nutriente está precisando, a análise química dela, e dependendo do tamanho da área, através da amostragem você pode fornecer os nutrientes que está faltando, macro e micro, para determinada cultura. Sim, mais alguém? Eu acredito que o nosso manejo, né, que a gente vai fazer, ele depende muito também da amostragem do solo. Da amostragem do solo. A gente iniciou semana passada sobre os métodos de avaliação da fertilidade do solo, tá? Vocês viram, quais são os métodos de avaliação da fertilidade do solo? Vocês viram os vídeos lá que está no Cigar, né, pessoal? Quais são os métodos de avaliação de fertilidade do solo? Tem amostragem química, Como que ele é dividido? Como que é dividido? É química e física, não é, professor? Não. Como que ele é dividido? Como que se avalia a fertilidade do solo? Existem dois métodos principais. Aqueles métodos baseados na análise química de terra e os métodos baseados no desenvolvimento das plantas, no estado nutricional das plantas. Estão lembrados? Dos métodos do estado nutricional das plantas. Tem análise foliar, que vocês vão pegar uma amostra de folha da área de vocês, das plantas, né? Tem que ser, não é qualquer folha, não é qualquer época que vocês vão fazer isso, tá? As culturas têm já pré-estabelecido como que deve ser realizada essa amostragem. Vocês vão mandar para um laboratório, e lá no laboratório eles vão fazer uma análise e vão falar, ó, tem tantos ppm, tem tantos miligramas por quilo de matéria seca, tem tantas gramas de um determinado elemento por quilo de matéria seca. E aí vocês vão entrar em tabelas e vão ver se a planta está com déficit nutricional ou não, ou se está naquela faixa considerada adequada. Correto? Existe aqueles outros que é baseado simplesmente em observações. Vocês vão ao campo, lá no campo vocês começam a observar as plantas, para saber se as plantas estão desenvolvendo de forma correta, se essas plantas elas apresentam alguns sintomas, tá? Que são conhecidos como métodos baseados na sintomatologia das plantas. E existem outros métodos relacionados ao estado nutricional das plantas que eles vão basear através de experimento. Então, você pode montar experimentos, tá? Vocês podem colocar experimentos quantitativos ou qualitativos. Mas todos esses métodos, eles são baseados em quê? No estado nutricional das plantas, tá? Existe um outro método, que é o método de análise química do solo, tá? Ou análise química de terra. Esse método vai basear o quê? Numa amostra de solo que vai ser levada para o laboratório, e no laboratório vocês vão realizar a análise e vocês vão ter um resultado. Para esse método de análise química do solo, existem algumas etapas que a gente deve seguir. A primeira etapa
a seguir é a amostragem da área. Então, vocês, quando decidirem fazer a análise química do solo, quando vocês decidirem fazer a avaliação da fertilidade do solo pelo método da análise química do solo, vocês vão fazer o quê? A primeira coisa é a amostragem. Por quê? Como já foi dito, não tem como vocês levarem a área toda para um laboratório. Até porque, se vocês levassem a área toda para o laboratório, vocês não teriam solo para poder cultivar, correto? Então, você vai ter que coletar o quê? Uma amostra, vocês vão ter que fazer uma amostragem. E o que seria essa amostragem? Vocês vão coletar indivíduos de uma determinada população, e esses indivíduos, eles vão representar a população. Beleza? Depois que foi feita a amostragem, vocês vão mandar essa amostra para um laboratório. No laboratório, vai ocorrer o preparo da amostra, tá? Então, essas amostras, do jeito que elas chegam no laboratório, não é analisada, precisa realizar uma padronização. Então, essa padronização, ela é feita de que maneira? Através da obtenção de terra fina seca ao ar. E como que é obtida essa terra fina seca ao ar? Primeira etapa, deixa essa amostra para secar ao ar, não pode ser em estufa, tá? Porque estufa, dependendo da temperatura que você atingir, você vai ter problema na decomposição de matéria orgânica, e uma das variáveis a ser analisada no solo são os teores de matéria orgânica. Então, não é aconselhável vocês secarem essa amostra em estufa, beleza? E aí vocês, depois que essa amostra secou, vocês vão fazer o quê? Vocês vão destorruar, que seria o quê? Quebrar os agregados. Depois que quebrou o agregado, vocês vão passar numa peneira de 2 milímetros. Tranquilo? Depois que vocês fizeram essas 3 etapas, vocês vão obter o que nós chamamos de terra fina seca ao ar. Depois da obtenção da terra fina seca ao ar, vocês vão extrair. Vão extrair quem? Os elementos que vocês querem analisar. Ou a matéria orgânica. Vocês vão fazer uma análise de extração para determinar os nutrientes, e também vocês vão fazer não só essa extração de nutrientes, como também vocês vão fazer a análise física, que é a análise textural, tá? Depois que vocês fizeram essa extração, aí vocês vão fazer a análise propriamente dita, que seria o quê? A quantificação dos elementos, tá? Quanto que tem de cálcio, quanto que tem de magnésio, quanto tem de potássio, qual a determinação, qual o valor de pH, qual o teor de fósforo, alumínio trocável, qual é a acidez potencial, tá? E a partir desses valores, vocês vão ter o quê? A interpretação. Esses valores estão altos ou estão baixos? Eu preciso fazer a correção? A partir daí, vocês vão fazer o quê? A recomendação. A recomendação é o final, tá? Muitas das vezes a gente se preocupa com a análise química e com a recomendação. Só que a gente esquece dessas etapas anteriores à recomendação. A interpretação, de que maneira que vocês vão fazer a interpretação? Através de tabelas que foram desenvolvidas para a cultura, na região de trabalho. Muitas das vezes isso não é feito, pega-se qualquer tabela, pega-se qualquer manual, e aí faz a interpretação. Estou errando nessa etapa se eu fizer dessa maneira? Sim. Por quê? Essa interpretação ela deve ser feita a partir de estudos realizados na região que vocês estão trabalhando, com a cultura que vocês estão trabalhando, tá? Muitas das vezes, eu recomendo vocês fazerem essa interpretação baseado nos próprios trabalhos que vocês vão realizar. Mas como assim? Se vocês são responsáveis por uma determinada propriedade, por que vocês não podem pegar uma parte dessa propriedade, né? Vocês vão fazer TCC, ou já fizeram TCC, vocês já fizeram análise estatística, metodologia da pesquisa científica, então vocês têm capacidade de quê? De pegar uma área e montar os experimentos na área de vocês. A partir daí, vocês vão ter resultados para interpretar na condição que vocês estão trabalhando, na área que vocês estão trabalhando. Beleza? Essa interpretação, ela vai ser a partir do quê? A partir de uma análise química. Essa análise química é a partir do preparo da amostra e extração, tá? Se vocês repararem,
O preparo da amostra, extração e análise, quem vai fazer vai ser o laboratório. Vocês só vão fazer se vocês estiverem trabalhando no laboratório. Caso contrário, vocês vão ser responsáveis pela amostragem, o envio dessas amostras para o laboratório, e depois o laboratório vai mandar para vocês os resultados, vocês vão interpretar e fazer a recomendação. Tá ok? Galera, se vocês forem parar um pouco e analisar, a amostragem é a primeira etapa para se fazer o quê? Uma recomendação. Todos conseguem enxergar isso? Vocês estão ouvindo minha voz? Estão? Sim. Sim, senhor. Sim. Vamos lá. Então, assim, a recomendação, para eu fazer a recomendação, a primeira etapa que eu tenho que ter é a amostragem. Imagina vocês coletarem uma amostra errada. Vocês coletaram uma amostra e essa amostra não é representativa da área. Mandaram para o laboratório. Laboratório, dificilmente vocês vão ter erro no preparo da amostra, extração e análise. Porque se é um laboratório credenciado, é um laboratório acreditado, ele vai manter todos os protocolos para fazer a análise de forma correta. Então, a chance de ocorrer um erro aqui no laboratório é mínima. Beleza? E aí, vocês vão fazer uma interpretação. Vocês estão interpretando um resultado que é correto, no entanto, a amostragem foi feita de forma errada. A interpretação e a recomendação vão ser erradas? O resultado que... Qual vai ser se vocês tiverem uma amostragem errada? Vocês vão ter um resultado satisfatório? Não. Provavelmente não. Mas a interpretação que vocês fizeram foi errada? Não. A recomendação que vocês fizeram foi errada? Não. Por quê? Vocês interpretaram e recomendaram em cima de o quê? De uma amostra que não foi feita de forma correta. Então, vocês começam a perceber, por exemplo, a importância de se realizar uma boa amostragem, tá? Na realidade, a gente não tem nem que falar uma boa amostragem. Vocês devem falar simplesmente uma amostragem. E que essa amostra deve ser o quê? Significativa. Beleza? Alguma dúvida? Não, tranquilo. Tranquilo? Vamos lá, vou dar um exemplo. Imagina vocês, se eu pegar, e aí eu vou falar assim, eu vou querer saber se a gente deve obter um restaurante universitário para o campus aqui de Tangará. Todo mundo é do campus de Tangará? Tem alguém que é de fora? Vamos lá. A gente tem aqui, vai fazer um restaurante. Aí a reitora chama a nossa turma para fazer análise, para dar resposta para ela. Monta um comitê, o comitê vai ser a turma de fertilidade do solo. Aí a gente chega, a gente precisa pesquisar, né, para saber se tem a necessidade ou não de se preparar, se tem a necessidade de se instalar um restaurante universitário aqui no Está cortando a sua fala, professor. Está cortando? Então, vou tentar falar mais devagar. Está cortando, não estou entendendo. No meu não está cortando, não, professor. Tá não? Aqui Então, também vamos não. lá. Qualquer coisa, como vai ficar gravado, aí vocês podem assistir novamente. Ok? Vamos lá. E aí, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Vamos separar em grupos e vamos fazer uma entrevista para saber se vai precisar ou não montar um restaurante universitário aqui no campus de Tangará. Beleza? Aí, o que a gente faz? A gente vai perguntar para aquelas pessoas, a gente pega uma amostra dos alunos da Unemate, e aí a gente pega uma amostra daquelas pessoas que estão trabalhando durante o dia, elas estudam à noite, e aí a gente vai perguntar, você almoça na Unemate? Ela vai responder que não. Você almoçaria na Unemate? Ela vai responder que não. Por quê? Se ela está trabalhando, ela não vai sair do trabalho dela para ir para a Unemate almoçar. Correto? E aí a gente vai chegar no final com o resultado, ou então a gente vai escolher aquelas pessoas
que almoçam em casa todo dia, com os pais. É uma tradição da família. E aí a gente faz a mesma pergunta. Você almoça na Unemate? Não. Você almoçaria na Unemate? Não. Principalmente aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo maior. E aí a gente vai ter como resposta o quê? Que não tem a necessidade de se criar um restaurante universitário. Essa resposta é a realidade da Unemate? Se eu perguntasse para vocês, se existisse um restaurante universitário, vocês almoçariam na Unemate? Ou vocês viriam para a cidade e voltariam todos os dias? Almoçaria na Unemate. Eu almoçaria na Unemate, né? Então, assim, a gente já começa a ver que a realidade não é a que eu apresentei para vocês, e sim o quê? Que é importante ter um restaurante universitário. Só que o que a gente errou? Na coleta de amostra. O nosso erro está ali. Por exemplo, todos vocês são ricos? Não. Não? Infelizmente, não. E se eu falar para vocês que a fama que os alunos de agronomia têm, inclusive com alguns professores de outros cursos, né, com os professores de outros cursos da Unemate, é que os alunos da agronomia são ricos. Opa, cadê o dinheiro? Também gostaria de Na saber. Unemate de saúde, a gente é. Eu não recebo nenhum presente por conta disso. Então, se vocês fossem ricos, eu acho que eu ganharia mais presente. Não é verdade? Galera, então, se vocês tirarem a conclusão a partir de uma análise equivocada, a partir de uma amostra equivocada, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma recomendação ruim. A gente coletou os alunos que não são representativos da Unemate. A gente interpretou o resultado de que não precisa ter o restaurante universitário. Qual foi nossa recomendação para a reitoria? Não precisa ter restaurante universitário. Isso foi feito de forma correta? Não. Então, vocês começam a observar a importância de se realizar uma amostragem. Ela é a primeira etapa, ok? E para que a gente quer fazer uma amostragem? Para que a gente quer saber da análise química de terra? Primeira coisa, esse gráfico aqui vocês devem ter ele em mente. É a produção versus a disponibilidade de nutriente. Quando a gente aumenta a disponibilidade de nutriente, o que acontece com a produção? O que acontece com a produtividade? Ela vai aumentar. Isso aqui é a resposta. Eu tenho baixo teor de nutriente no solo. A partir do momento que eu vou aumentando essa disponibilidade, a partir do momento que eu vou aumentando a concentração desse nutriente no solo, a planta vai me responder com o quê? Com uma produção. Então, eu vou aumentando a produção das plantas em função do quê? Do aumento da disponibilidade do nutriente. Esse aumento inicial, ele é praticamente linear. Tá ok? De forma positiva. Chega um momento em que a planta, em função do seu fator genético, ela tem o máximo que ela consegue produzir. Chega um ponto que vai ocorrer o quê? A estabilização nessa produção. Ou vai ocorrer o máximo da produtividade. Por quê? Ela já atingiu o máximo do potencial dela. Eu tenho uma cultura, por exemplo, que ela vai produzir 70 sacas de soja por hectare, essa variedade. Então, não adianta eu disponibilizar mais nutriente, que o máximo que ela vai produzir vai ser o quê? As 70 sacas por hectare. Se eu quiser mudar isso aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar a variedade. Lembra lá dos fatores que afetam o crescimento e desenvolvimento das plantas, nossa primeira aula. Beleza? Essas zonas, elas são conhecidas, tá? Nós temos uma zona de deficiência. Como que eu vou saber essa zona de deficiência? É aquela zona onde aumenta a concentração de nutriente, eu tenho um aumento da produtividade, tá? Essa deficiência aqui, ela pode ser uma deficiência visível ou uma deficiência oculta. O que seria deficiência visível? O que seria uma deficiência oculta? O teor de nutriente está tão baixo que a planta vai demonstrar deficiência, ela não vai produzir o máximo dela, tá ok? Essa deficiência oculta é quanto mais próximo tiver aqui do máximo da produção.
ela não vai apresentar uma sintomatologia, tá? Eu posso ter uma deficiência de nitrogênio, só que essa deficiência está de forma oculta. A planta não vai apresentar aquela coloração amarelada. Por isso que a gente fala deficiência oculta. E eu tenho a deficiência visível, que o teu é tão baixo que ao olhar para a planta eu consigo observar que está ocorrendo deficiência desse determinado nutriente. Beleza? Chega um momento que vai ter o quê? O consumo adequado, tá? Por quê? É aquela concentração de nutriente em que a planta consegue expressar o máximo da sua produção, ou o máximo da sua produtividade. Dependendo do elemento que vocês estiverem trabalhando, se eu continuar aumentando a sua disponibilidade, pode ser que ocorra o quê? Uma diminuição na produção. Essa diminuição é em função do quê? Do excesso de um determinado nutriente. Tá ok? Isso vai ocasionar o quê? Intoxidez para essas plantas. Isso vai ocorrer geralmente com quem? Com os micronutrientes. Por quê? Essa faixa é baixa. Por quê? Eles precisam desses nutrientes, esses micronutrientes, eles vão precisar de quantidades menores do que os macro. No entanto, o macro também pode ocorrer problema, porque a fonte desses elementos geralmente são sais. E a partir do momento que você vai aumentando a concentração desses sais, você pode ter problema na absorção de água. Beleza? Alguma dúvida com relação a isso aqui? Tranquilos? Sim. Tranquilo. Teve um aluno que perguntou na aula passada sobre adubação de correção, foi o Murilo, né? Adubação de correção e adubação de manutenção. Quando você tem a disponibilidade baixa do nutriente, você, quando for iniciar o seu sistema de cultivo, quando você começar a produzir nessa área, algumas culturas vocês vão ver que os pesquisadores, né, os profissionais, não recomendam vocês obterem o máximo da produtividade. Isso principalmente para o elemento fósforo. Por quê? Porque a quantidade é muito baixa, a quantidade que você vai ter que aplicar é muito grande. Então, eles recomendam o quê? Vocês irem fazendo essa correção do solo ao longo dos anos, ao longo do cultivo. Você vai elevando essa disponibilidade, você não vai obter o máximo da produtividade, mas você já vai ter uma produção ou uma produtividade que você vai já ter um lucro, até chegar a um ponto que você elevou o nível dos nutrientes, e aí sim você consegue obter o máximo da produtividade. Quando eu estou nessa zona aqui de deficiência, eu falo que eu vou fazer uma adubação de correção. Eu vou primeiro corrigir. Depois que eu corrigir, que eu estou nessa zona aqui de consumo adequado, aí eu faço a adubação de manutenção. Beleza? Esse é um termo que vocês vão ouvir bastante no campo. Adubação de correção, adubação de manutenção. Isso principalmente para o elemento fósforo. Beleza? Professor, Oi? e quando eu tenho... são alguns cultivares que exigem uma adubação de semeadura, que fala, e por que ela tem esse nome se ela não acontece na semeadura, ela acontece depois que a plântula já emergiu? Aí você não vai fazer uma adubação de plantio, uma adubação de semeadura, você vai fazer uma adubação de cobertura. Mas aí a de cobertura não é 45 dias depois, ou cada cultura também um tem? tempo depois, é isso aí. O que acontece é que muitas das vezes faz-se o plantio, né? Porque ali no trator você tem, ao mesmo tempo que você vai plantando, você tem a caixa de semente e a caixa de adubo. Uhum. A gente tem grandes áreas. O que os produtores fazem para poder aumentar a eficiência ali no plantio? Eles colocam só a caixa de semente. Eles tiram a caixa de adubo. E aí eles fazem o plantio inteiro da área. E depois eles vêm fazendo a adubação. Isso é para ficar mais leve o equipamento e andar Isso é para mais? ganhar tempo. É para ganhar tempo.
Principalmente nessas Porque áreas enquanto muito se grandes. está jogando das duas caixas, fica mais parado num lugar só, isso seria? Não, na realidade, seria assim, se você tem, vamos supor, se você tiver ali, sei lá, 12 caixas de semente. Uhum. Essas 12 caixas, você vai demorar um tempo para poder, como que eu posso, para poder fazer o plantio dessas sementes. Correto? Você tem tempo X. Se você aumentar essas 12 caixas, se você dobrar, por exemplo, esse tempo vai ser X dividido por 2. Você vai demorar metade do tempo. Além disso, precisa de uma certa velocidade. Então, assim, o que eles fazem retirando a caixa de adubo, não fazendo a adubação junto com o plantio, não fazendo a adubação ali junto com o momento que a semente cai, é justamente para aumentar a eficiência do tempo. Porque senão eles não conseguiriam. E aí, então, eles utilizam outras esses questões. termos. Tem outras questões, né? Muitas das vezes, o tempo que eles vão demorar, e às vezes eles podem perder a janela de plantio, e aí eles fazem o quê? Eles acabam aumentando até o gasto deles, entrando na área novamente para poder fazer a adubação. Isso é uma coisa que o manejo da propriedade, tá? A gerência da propriedade, ela tem que colocar na ponta do lápis e ver o que vai ser mais vantajoso. Tá ok? Ok, professor. Você queria comentar alguma coisa? Não? É que, na verdade, eu sempre confundi e não entendo por que tem tantas nomenclaturas. Se você procura na literatura, não encontra o período certo, entendeu? Se Essa nomenclatura dias. é igual ponto. Eu vi análise de solo e eu tenho que aplicar tantos pontos de fósforo. Você já ouviu falar nesse termo? Não. Você vai ouvir bastante aqui esse termo pontos. Tá? Esse é um termo que eu só ouvi falar aqui. E no início eu tive dificuldade para entender o que seria esses pontos. Professor, Sim. esses pontos seriam a porcentagem? Seria a quantidade. Né? Pô, 20 pontos de fósforo seria o quê? Seria, e fazia a média de uma porcentagem para ter essa quantidade de pontos, né? Não, seria 20 quilos de fósforo, vamos supor, 20 pontos de fósforo por hectare, ou 20 pontos de P2O5 por hectare. Seria o quê? 20 quilos de P2O5 por hectare. Ah, tá, entendi. Então, assim, são termos que são utilizados que muitas das vezes a gente acaba não conhecendo. Por isso que eu gosto de trabalhar sempre com vocês a forma mais técnica possível. Isso em 20 centímetros de profundidade? Isso em 20 centímetros, e aí vocês vão ter que fazer o cálculo, tá? Para adubação, você não trabalha muito com a profundidade, porque vocês vão ver aqui na amostragem que essa profundidade ela vai ser específica de acordo com a cultura. Ela vai ser específica para determinada cultura. Quando a gente utiliza a profundidade no cálculo, aí a gente está se referindo a cálculo de calagem. O cálculo de calagem, sim. Vocês vão precisar trabalhar com os 20 centímetros de profundidade, porque vocês estão trabalhando com volume. Beleza? Galera, o que seria essa amostragem? Imagina vocês tendo uma população. Essa população ela vai ter uma média X, correto? A gente não consegue analisar toda a população. A gente não vai conseguir fazer toda essa análise. Tá ok? A gente vai precisar fazer o quê? Uma amostragem. A gente tem que coletar uma amostra. E aí o resultado dessa amostra, o resultado da média dessa amostra, vai ser o quê? Generalizada para a população. Quando a gente vê as pesquisas do IBOP, ou da Datafolha, qualquer órgão de pesquisa,
eles não vão pesquisar todo mundo. Eles não pesquisam todo mundo, eles vão lá, selecionam algumas pessoas e fazem a pesquisa. E aí, a partir dessas pessoas que eles selecionaram, eles extrapolam o resultado para a população inteira. Então, você tem essa média da população, que vai ser igual o quê? A média da amostra, mais ou menos o erro. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir esse erro. Eles sempre vão ocorrer, só que eu preciso de técnicas para quê? Para que diminua esse erro. Por exemplo, a gente vai falar sobre pesquisa de intenção de voto para as eleições de 2022, né? A gente tem 2 candidatos já que praticamente assumiram que vão se candidatar. A gente chega, vamos supor, o Lula e o Bolsonaro. Se eu chegar dentro de um sindicato, vou chegar dentro do sindicato dos professores, e aí eu pego assim, ó, ao invés de pesquisar o Brasil inteiro, eu vou lá e coleto uma amostra dentro dos sindicatos. O que vocês acham que o pessoal do sindicato vai votar? Qual é a intenção? É votar no Bolsonaro ou no Lula? A maior parte vai ser no Lula. A maior parte vai ser no Lula. Ou, se por um acaso eu chegar dentro de um sindicato rural, dentro de uma área em que só tenha produtor, grande produtor, tiro essa amostra, chego lá, só tem grande produtor. E aí, qual é a sua intenção de voto? Vai ser no Lula ou no Bolsonaro? O que vocês acham que eles vão responder? Bolsonaro. Bolsonaro. Então, vocês começam a perceber a importância de vocês realizarem uma boa amostra. Por quê? Vocês vão ter um resultado equivocado. Então, para eu não pegar no sindicato e não pegar dentro do sindicato dos trabalhadores ou dentro de um sindicato rural onde a gente só encontra produtores, grandes produtores, eu tenho que o quê? Minimizar esse erro. Tá ok? E aí existem técnicas que vão fazer com que a gente minimize esse erro. Como, por exemplo, coletar amostras aleatórias. Chega numa determinada área e você coleta de forma aleatória. E aí você pergunta a intenção de voto. Tanto que quando tem esses resultados, eles colocam lá a porcentagem de erro, né? O desvio padrão, mais ou menos tantos por cento é nosso erro. Vocês viram isso, estatística e experimentação, não viram? Sim. Sim? Então, como eu falei para vocês, a média da população ela vai ser o quê? A média da amostra mais ou menos um erro. Então, a gente tem que o quê? Minimizar esse erro. Tá? E esse erro? Esse erro, ele vai ser o erro da amostra mais o erro do laboratório. Vocês acham que um laboratório que está credenciado, um laboratório creditado, ele vai ter uma grande chance de erro? O laboratório é igual, sei lá, uma padaria, que você abre ali na esquina, abre uma porta, começa vai fazer análise, e aí você pode fazer análise? Não. Então, se um laboratório está funcionando, a chance dele ter erro é muito pequena. Então, o erro do laboratório, ele é muito pequeno. A maior parte do erro que a gente vai cometer vai ser onde? Na amostra. Então, se eu tirar o erro do laboratório, eu vou ficar o quê? Com a maior parte do erro amostral. E aí eu preciso tomar cuidado justamente para quê? Para minimizar esse erro na hora da amostragem. Beleza? Só para vocês terem uma ideia. Esse erro de laboratório, ele não vai ultrapassar 5%. Tá ok? Muitas das vezes ele chega a 1%, 2% no máximo. A maior parte desse erro vai ser o quê? A amostragem no campo. Tá? A análise, ela não é melhor que a amostra. Tá? O resultado da análise, ele vai depender da amostragem. Eu dei vários exemplos para vocês. Essa recomendação aqui, ela vai ser em cima de uma análise. Não adianta eu me preocupar com o laboratório, eu vou mandar no melhor laboratório do mundo, mas eu pego aqui e coleto uma amostra errada. Vai influenciar muito nos meus resultados.
Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma área de 1 hectare. Quantos metros quadrados essa área tem? Vamos lá, galera, para vocês acordarem, eu também. Uai, 10 mil. 10 mil metros quadrados, né? A profundidade do solo que a gente trabalha, geralmente é em torno de quanto? Qual é a profundidade de trabalho do solo? 20 centímetros. Em torno de 20 centímetros, correto? Ou 0,2 metros. Se eu quero saber o volume de solo em 1 hectare, eu multiplico a área pela profundidade. Então, eu passo a ter o quê? 2.000 metros cúbicos. Se eu quiser saber isso em termos de massa, o que eu preciso? Eu preciso multiplicar esse valor pela densidade do solo. Para isso que vocês aprendem lá a densidade do solo em física do solo. Beleza? Considerando uma média igual a 1, uma densidade igual a 1, a gente vai ter quantos quilos de solo em 1 hectare? 2 milhões. Então, você tem 2 milhões de quilos de solo, ou 2.000 toneladas. Correto? Vamos lá. A amostra que vai para o laboratório é em torno de mais ou menos meio quilo. Então, você manda para o laboratório meio quilo para representar quantos quilos de solo? 2 milhões. 2. Aí vocês já começam a ver. Seria assim, galera. Qual é a população de Tangará? 110 mil. 110 mil. Imagina vocês pegarem uma pessoa de Tangará da Serra para representar Tangará da Serra. Uma única pessoa. Vocês acham que isso vai dar certo? Não muito. Não vai dar muito, né? A quantidade de solo que vocês mandam para o laboratório é muito menor. Só que é o que vocês têm que fazer, porque o laboratório não vai analisar todo o solo que você vai mandar. Além disso, o laboratório ele vai fazer determinações analíticas em torno de 10 gramas para cada grupo de elementos. Tá? Que aí vocês vão ver mais à frente que não são 10 gramas em si, é em torno de 10 gramas. Tá? Em torno, porque lá a gente trabalha com 10 centímetros cúbicos. Então, vocês pegam lá 10 gramas em 2, que vai representar 2 milhões de quilos de solo. Então, seria o quê? 1 para 200 milhões de partes. Então, você vai ter uma parte para representar quem? 200 milhões de partes. Olha só a responsabilidade que é coletar a amostra de solo. Minha coisa é entrevistar um brasileiro para a eleição. É como se entrevistasse um brasileiro para a eleição. Olha a responsabilidade. Beleza? Galera, alguém já trabalhou com coleta de amostra de solo na turma? Eu já. Estágio? E aí, você levava muito a sério? Ou achava que era só chegar lá no campo, coletar um pouquinho de solo e mandar para o laboratório? Eu acompanhei os caras, então os caras sabiam certinho como fazer. Mas eu via que eles levavam bem a sério, tipo, sabia onde fazer, eles tinham GPS dos lugares exatos que era para tirar. Eles interpolavam fazia com a agricultura de precisão? Sim, sim. Ah, então perfeito. Isso é mais, sim, melhor ainda. Eles tinham GPS certinho para tirar. Para coletar, sabia qual era o ponto que coletou, qual é o resultado daquele ponto, interpolava os dados, criava mapa de variabilidade espacial, e aí faziam o que muitos chamam de taxa variável de aplicação de adubo. Não é isso? Exatamente. Só que, assim, o que seria essa taxa variável de aplicação de adubo? Você não faz uma recomendação para a área toda. Você vai fazendo uma recomendação o quê? Para cada ponto que foi coletado. Então, você cria um mapa de variabilidade espacial e aí você vai fazer o quê? A recomendação em cada ponto. Então, você programa a máquina para distribuir aquela quantidade naquele determinado ponto. Beleza? Vamos lá. E aí, galera? Essa amostra ela deve ser o quê? Representativa.
correto? Ela vai ter que ser representativa da área. Por conta de quê? Por conta da importância que vocês devem dar para essa amostra. Ela vai representar toda uma área, tá? Diferente, vamos supor, se você trabalhar com agricultura de precisão, que você tem coleta de pontos, você vai ter coletas de pontos específicos em cada área. Tá? Então, você, na realidade, vai ter vários pontos de coleta dentro de uma área. Tranquilos? Mais para frente eu mostro para vocês um mapa de variabilidade espacial. Galera, e aí a gente precisa o quê? Para essa amostra ser representativa. A primeira coisa, a gente tem que dividir a área em glebas homogêneas. O que significa isso? Dividir a área em glebas homogêneas. Ou dividir a área em parcelas homogêneas. O que vocês acham? Seria em questão de histórico? Seria em questão de várias situações, tá? Por exemplo, cobertura vegetal. Então, você tem o quê? Você tem diferentes coberturas vegetais, como, por exemplo, como esses exemplos aqui, que você tem o quê? Você tem espécies vegetais diferentes, correto? Se você tem espécies vegetais diferentes, vocês vão ter exigências diferentes, vocês vão ter extração de elementos diferentes. Então, vocês não podem coletar isso tudo como se fosse uma coisa única. Você deve fazer o quê? A separação. Então, tem espécies vegetais diferentes, o que vocês vão fazer? Separa. Por quê? Essa área não é homogênea. Então, eu devo separar. Beleza? Chego numa área, vou abrir uma área nova. Chegou nessa área nova, eu tenho uma determinada espécies espontânea, né? Eu tenho determinada espécie se desenvolvendo numa área. Eu tenho, sei lá, o cerradão em outra área. E aí eu tenho uma outra área que é pasto. Você tem 3 espécies diferentes. Então, se você tem 3 espécies diferentes, você vai ter 3 situações diferentes. Para fazer a amostragem, você vai o quê? Dividir essas 3 áreas. O exemplo que eu estou dando. Beleza? Até porque, dependendo das condições de solo, você vai ter uma seleção. Correto? Existem espécies espontâneas que elas vão se desenvolver em determinada situação. Ou de baixa fertilidade ou de alta fertilidade. Então, isso já é um indicativo até mesmo para vocês fazerem essa divisão. Beleza? Isso, galera, eu estou levando em consideração que eu vou pegar essa área toda aqui e vou cultivar uma determinada espécie. Tranquilo? Eu vou acabar com isso aqui e vou cultivar uma única espécie. Por isso que eu faço essa separação dessas áreas. Beleza? Uma outra forma de vocês separarem, variações na forma de relevo. Então, se vocês observarem relevo diferente, vocês devem fazer essa separação. Por quê, galera? Que se a gente observar relevo diferente, a gente deve fazer essa separação. O que vocês acham? Que o solo tem um comportamento diferente nessa... O solo vai ter comportamento diferente ou eu posso dizer que os solos vão apresentar características diferentes? Isso. O relevo não é um fator de formação? Sim. Então, eu tenho diferentes ordens de solo sendo formado em função do quê? Em função do relevo. Então, esse relevo, ele vai influenciar o quê? Na diferente ordem de solo, principalmente em função do quê? Em função da dinâmica da água. Eu vou ter áreas de maior drenagem, eu vou ter áreas de drenagem bem menores, como aqui próximo ao lençol freático, e eu posso ter áreas em que eu tenho uma certa declividade que vai favorecer o escoamento superficial, ao invés da drenagem na vertical. Então, isso vai influenciar. Então, se eu tenho diferentes relevos, o que eu preciso fazer? Eu devo também separar de acordo com a declividade. Tranquilos? Dúvidas com relação a isso? Não? Não. Vamos lá. Outra questão que vocês podem fazer.
separar essas áreas em glebas homogêneas? Diferenciação nas características macroscópicas do solo. O que seria essa diferenciação nas características macroscópicas do solo? Seria aquelas características morfológicas que vocês conseguem observar, vocês não precisam fazer uma análise para saber que é diferente. Como que vocês vão observar isso? Através da cor e através da textura. Vocês conseguem observar que aqui a gente tem uma mancha mais clara? Provavelmente aqui o material de origem esteja influenciando. E você tem o quê? Uma diferença textural. Aqui você observa que você tem um teor de matéria orgânica mais elevado. Então, quando você apresentar essas características macroscópicas do solo diferenciadas, a gente deve fazer o quê? Essa separação. A mesma coisa aqui. Tem aquela foto clássica que eu mostro para vocês, que tem o solo na parte mais alta. O solo está oxidado, apresentando coloração amarelada, e na parte mais baixa, o solo está apresentando o quê? Uma coloração mais acinzentada, em função do quê? Em função da proximidade do lençol freático. Então, está ocorrendo mudança de cor. Se ocorre essa mudança de cor, eu não posso trabalhar essa área como se fosse uma área homogênea. Eu tenho que fazer essa separação. Beleza? Vocês lembram dessa foto? Na prova de pedologia, na prova de física do solo? Sim ou não? Lembro. Acertaram ou erraram? É isso aí. A maioria acertou, porque ninguém lembra. Se tivesse errado, com certeza lembrariam. Era plantação de cana ainda que estava no solo. Isso aí. Histórico de uso da área. Esse, galera, é uma questão muito importante. Por que ela é muito importante? Porque o histórico da área, ele não vai mostrar, vocês não vão chegar na área e vão ver as coisas escritas. Vocês devem o quê? Pesquisar. Tá? Vocês não vão chegar na área e aí o produtor vai falar para vocês que foi feito isso ou que foi feito aquilo. Tá? Vocês vão ter que pesquisar, vocês vão ter que o quê? Perguntar para esse produtor. Beleza? Vocês devem pesquisar. Geralmente, o que vocês podem fazer? Procurem o funcionário mais antigo da fazenda ou o funcionário mais antigo de uma determinada empresa. Por quê? Provavelmente ele vai saber tudo o que aconteceu naquela área. Ah, antigamente aqui tinha plantação de eucalipto nessa área. Nessa outra área aqui, a gente trabalhava com pastagem. Nessa área maior aqui, a gente trabalhava com cana-de-açúcar, ou trabalhava com a soja. Então, é esse funcionário mais antigo que vai dar todas as dicas, e vocês devem perguntar. Tá ok? Devem fazer essa pergunta para esses funcionários mais antigos. Através disso, você vai ter o quê? O histórico da área. Beleza? Um exemplo que não é para a área agrária, mas que também a gente vai utilizar essa técnica de divisão de glebas homogênea. Uma vez eu fui fazer um trabalho, e aí eu cheguei nesse trabalho sobre contaminação de solos e água subterrânea. E aí eu cheguei numa empresa, numa indústria, e estava tudo desativado. Você entrava na área e você achava assim, olhava para a área e via tudo de forma homogênea. Ainda mais que você era pavimentado com cimento. E aí a gente observava, olhava assim, nossa, isso aqui é tudo homogêneo, beleza, sem problema nenhum. Só que o que a gente fez? A gente chamou um vizinho, dando uma volta pelo quarteirão, tinha um senhor sentado na calçada. E aí a gente chegou lá, se apresentou para ele e começou a conversar. Começou a conversar sobre futebol, começou a falar um monte de coisa, sobre política. E aí chegou um momento que a gente perguntou, quantos anos o senhor mora aqui? Ele, eu moro nesse lugar aqui desde a época que não tinha nem asfalto. Opa, isso é um sinal bom, porque tudo que aconteceu ali ele deve saber. E aí a gente começou a conversar com ele. A gente deu sorte, ele era um antigo funcionário dessa empresa. E antes dessa empresa existia uma outra. E aí ele contou para a gente onde ficava cada ponto. Cada ponto. E a gente conseguiu pegar as imagens antigas do Google
Lá, se vocês entrarem no Google Earth, tem lá a parte de imagens históricas. Então, você consegue voltar no tempo. E aí, voltando no tempo, a gente comprovou todos aqueles pontos que o tiozinho lá tinha comentado para a gente. Vocês estão observando o que seria o histórico da área? A importância? Porque se a gente realizasse aquilo ali como uma coisa só e coletasse a amostra, a gente provavelmente ia falar que a área não estava contaminada. E tinha um determinado ponto lá que tinha uma área de depósito de combustível, depósito de óleo, e que tinha um vazamento e essa área estava contaminada. E aí foi feita a recomendação para remediação dessa parte. Uma pequena área. Beleza? Dúvidas? Não? Uma coisa interessante sobre características macroscópicas do solo. Se vocês andam no Mato Grosso, vocês conseguem observar isso aqui como uma paisagem típica no Mato Grosso? É que sim, né? Sim? Sim, eu também falaria. Sim. Essa outra aqui, quando não tem nenhuma cultura. Por quê? Qual é a prática que os produtores vêm adotando ao longo dos anos? Plantio direto. Tá, mas o que é o principal que vocês conseguem observar aqui? Grandes teores de matéria orgânica. A palhada sobre o solo. Se você tem essa palhada sobre o solo, vocês vão conseguir observar isso aqui? Não. Diferença de cores? Não. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com relação a isso. A partir desse ponto, o que acontece? Você consegue trabalhar com agricultura de precisão. E aí, com a agricultura de precisão, você tem o quê? Mapas de variabilidade espacial. Tá? Existem programas, eu acredito que o professor Rafael tenha trabalhado com vocês a respeito desses programas. Vocês já fizeram a disciplina do professor Rafael? Ele trabalha exatamente o quê? Essa interpolação desses dados. E a partir da interpolação desses dados, vocês vão comprovar se esses dados são reais, se vocês conseguem trabalhar essa interpolação, e aí, a partir daí, vocês vão criar o quê? Os mapas de variabilidade espacial. E aí, vocês têm essa situação. Pode ser teor de argila, pode ser teor de areia, pode ser teor de matéria orgânica. Então, vocês conseguem observar que tem essa diferença, mesmo sem vocês conseguirem observar a diferença no solo? Esses mapas aqui, eles são feitos a partir do quê? A partir das análises. Então, vocês fizeram análise, por exemplo, do mapa textural da fazenda, você vai ter esse mapa aqui, vai ser como se fosse fixo. Então, você consegue até fazer o ponto de coleta de forma mais precisa. Tá ok? Dúvidas? Aqui a gente tem uma outra imagem demonstrando essas diferenças, tá? Diferença em cobertura vegetal, diferença de relevo, vocês conseguem observar que tem uma declividade aqui? Então, vocês vão o quê? Separar. Eu não posso trabalhar como se isso aqui fosse uma única área, tá? Eu tenho que fazer a separação dessas áreas em glebas homogêneas. Por exemplo, aqui eu tenho uma área 1, uma área 2, uma área 3, uma área 4. Então, teoricamente, eu teria o quê? 4 áreas aqui em função da sua declividade, em função de algumas características. Tá ok? Só que, ó, aqui eu tenho uma encosta, eu tenho uma declividade maior. Então, eu faço essa separação. Nessa área 1, eu vi que metade da área foi feito calagem, porque cultivava alguma determinada espécie aqui, e na outra metade nunca foi feito calagem, porque nunca foi trabalhado nenhum cultivo. Além disso, nessa outra metade que não foi feito calagem, a gente encontra o quê? Uma mancha de solo. Nessa outra área mais embaixo, a gente tem uma inclinação mais suave. Aqui foi trabalhado pastagem, então mudou a cobertura vegetal. Aqui eu tenho uma encosta, também faço essa separação. Então, se vocês olharem aqui,
a gente tem o quê? Várias glebas dentro de uma mesma área. Beleza? Vamos ver mais ou menos quanto que a gente teria que fazer? Aqui eu teria uma amostra, aqui eu teria outra, aqui eu teria outra, aqui eu teria outra, aqui eu teria uma outra, aqui eu teria uma outra, aqui uma outra, essa outra área aqui uma outra, aqui outra e aqui outra. Olha só quantas áreas vocês conseguiram dividir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, imagina vocês pegarem tudo isso aqui como se fosse uma única coisa. Como que seria a representatividade da amostra de vocês? Seria? Sairia, né? Cairia muito. Cairia a representatividade em função do quê? Do aumento do erro. Tranquilo? Aqui a gente tem outro exemplo de separação, tá? Em função principalmente do relevo aqui e cobertura vegetal. Tá? Essa área aqui, provavelmente, a gente tem eucalipto, tem área de Mata Atlântica aqui atrás, e provavelmente isso aqui, se eu não me engano, é café. Beleza? E aqui eu tenho uma outra, aqui provavelmente é algum pasto, uma área de pastagem que não foi implementado o café. Beleza? Aqui mais uma área. E essas linhas aqui tortas? O que vocês acham que são? Os pontos de coleta, né? Seria o quê? Os pontos de coleta. É importante vocês separarem, tá ok? E esses pontos de coleta, ele vai ter que ser o quê? Em zigue-zague. Então, quando vocês separarem a área, vocês vão coletar lá diversos pontos, e aí vocês vão ter o quê? Tentar fugir também de possíveis erros que vão ocorrer dentro dessa mesma área. Por exemplo, vocês estão vendo que tem gado aqui? O gado, ele vai caminhar dessa forma? Ou ele vai caminhar sempre aqui como se fosse em curva de nível? É só vocês observarem aqui como é que eles estão. Eles estão subindo ou descendo? Eles estão sempre vindo aqui na lateral, não é isso? Então, imagina se eu pego aqui um ponto de linha reta. Provavelmente eu vou pegar um ponto em que tem o quê? Uma maior compactação, um maior teor de matéria orgânica, um maior teor de fósforo. Em função do quê? Em função das fezes de animais, em função desse caminho percorrido pelos animais. Tá? Geralmente, alguma linha de contaminação, ela vai vir de forma reta. Então, quando você faz esse caminhamento aqui em zigue-zague, você evita possíveis erros que podem acontecer. Além disso, vocês devem evitar o quê? Se tiver cupinzeiro, eu vou coletar onde tem cupinzeiro? Vocês acham? Não. Não. Caminhos. Eu vou coletar onde tem caminhos? Não, também. Beirada de estrada, vocês vão coletar? Óbvio que não. Vocês devem tomar esses cuidados. Tá ok? Por exemplo, eu vou coletar aqui embaixo da árvore, que está com sombra. Qual é o erro que pode ocasionar aqui se eu coletar embaixo das árvores? Mais matéria orgânica? Mais matéria orgânica. Por quê? Para essa situação. Folha. As folhas que caem. Folhas que caem e o que mais? Mas imagina aqui, ó, aqui a gente está no alto de um morro, não tá? Vocês acham que vai ventar pouco? Então essa folha, quando cair aqui, ela vai vir para o lado, não vai? Olha o teor de matéria orgânica aqui. Vocês estão vendo os animais? Esses animais não vão buscar sombra? Eles vão lá embaixo. Não vão buscar sombra? Se eles vão buscar sombra, eles vão ficar uma parte do dia onde? Aqui, na sombra. E aí vocês vão ficar, não vou ficar nesse sol quente não, vou coletar lá embaixo da árvore que está sombra. Vocês estão cometendo um erro. Beleza? Imagina, vocês chegam aqui, não, vou coletar
embaixo da sombra aqui, bem na entrada aqui, vamos supor, aqui tem a estrada, vocês estacionam o carro aqui, eu vou coletar aqui embaixo da sombra, não vou percorrer essa área igual o zigue-zague que o professor falou. Aí vocês coletam aqui, por mandar a amostra para o laboratório. O que vai acontecer? O teor de fósforo vai estar alto? Matéria orgânica? Cálcio? Magnésio? Vai estar tudo alto, não vai? Aí o que vai acontecer? Essa amostra, ela não é representativa da área, porque essa área aqui, ela vai possuir baixos teores dos nutrientes. Só que vocês coletaram a amostra onde? Aqui embaixo, que tem grande quantidade de nutrientes. O que vai acontecer? Vamos voltar lá no nosso gráfico. O que vai acontecer? Vocês coletaram uma amostra que não é representativa. Essa amostra, quando fizer análise, os teores de nutrientes vai estar aqui, mais ou menos. Beleza? Deixa eu rabiscar, que fica melhor. O teor de nutrientes vai estar aqui. Deu alto. Aí eu vou interpretar adequado. Por quê? Está tendo lá o máximo da minha produtividade. Precisa fazer adubação? O que vocês acham? Não. Não, né? O máximo que eu posso fazer ali é uma adubação de manutenção. Né? A quantidade vai ser baixa. Só que aquela área lá onde estavam os bois, o que vai representar ela está aqui, ó. Eu estou tendo o máximo da minha produtividade? Não. Estou tendo abaixo de 50%. Só que eu interpretei uma amostra errada, que está me dando isso. Qual vai ser minha recomendação? Não preciso aplicar nutrientes. Se eu não aplicar nutrientes, quanto que eu vou produzir? Em torno de 40%. Até o final da aula eu convenço vocês da importância da amostragem. Beleza? Vamos lá. A gente falou já de separar em glebas homogêneas, a gente falou sobre a importância da amostragem. E qual seria a profundidade? O que vocês acham? Qual seria a profundidade? Vou tirar só da superfície? Vou tirar só da superfície? O que vocês acham? É importante você ressaltar a cultura que vai ser implantada, né? É para você facilitar a absorção de nutrientes conforme penetração de raiz, né? Sim, aí vamos supor, eu tenho a cultura de interesse que vai representar lá no que a profundidade efetiva do sistema radicular vai ser de 20 centímetros. Então, eu vou tirar uma amostra até 20 centímetros. Seria isso? Acredito que sim. Vamos lá. O que acontece? Em subsuperfície, a gente pode ter o que nós chamamos de impedimento químico. O que seria esse impedimento químico? Quem que vai representar esse impedimento químico? Alguém pode me ajudar? Quem que vai representar isso? O alumínio. O alumínio trocável. Beleza? Então, eu tenho que fazer análise aqui embaixo também para o quê? Para a obtenção desse alumínio trocável. Só que imagina, galera, da mesma forma que eu falo que a amostra tem que ser representativa, imagina eu tirar, vamos supor, aqui dá 20 centímetros. Aqui dá mais 20 centímetros. Se eu pegar uma amostra só e fazer a mistura, eu vou estar diluindo, não vou? Vocês acham que essa amostra vai ser representativa? Não. Então, eu tenho que tirar uma amostra aqui em cima e uma amostra aqui embaixo, tá? Em algumas regiões do Brasil, eles só recomendam a amostra de cima, que é a amostra superficial. Mas, em outras regiões do Brasil, e eu sempre aconselho a vocês fazerem também a amostra aqui embaixo, seria uma amostra superficial.
Beleza? Em função do quê? Em função de possível impedimento químico. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Ô, professor, mas isso aí ia ser variável conforme a profundidade das raízes, né? No Das caso, raízes. se é uma cultura com profundidade máxima de até 20 centímetros, não tem necessidade. Profundidade Teria que fazer essa divisão? teria que fazer. Por quê? Quando a gente fala profundidade de 20 centímetros, ela não vai ter somente a profundidade de 20 centímetros. Tá ok? O que seria essa profundidade de 20 centímetros? Alguém pode me ajudar? É onde o maior teor de concentração de matéria orgânica, no caso que as raízes, iriam se concentrar. Então, seria o quê? Profundidade efetiva do sistema radicular. O que é a profundidade efetiva do sistema radicular? Profundidade no qual 80% ou mais das raízes responsáveis pela absorção de água e nutrientes se encontram. Correto? Só que você só tem essas raízes aqui, você também tem essas outras raízes aqui, embaixo, que são responsáveis por quê? Pela fixação da planta. Elas são responsáveis por quê? Absorção de água. Se você tiver um problema de déficit hídrico aqui na superfície, quem que vai absorver água para a cultura? As raízes mais profundas. Concordam comigo? Sim. Sim. Então, não significa que se a profundidade efetiva do sistema radicular é aqui, por exemplo, de 50 centímetros, não significa que eu não tenha raízes mais profundas. Beleza? Até porque quando a gente quer trabalhar perfil do solo, quer trabalhar fertilidade do perfil do solo, fertilidade em profundidade do solo, a gente tem que escolher culturas que tenham grande quantidade de raízes mais profundas. Correto? Tranquilo? Vocês entenderam, então, por que a gente tem que ter amostra em subsuperfície? Então, quando a gente vai coletar a amostra, qual vai ser a amostra, a profundidade? Como vocês falaram, vai depender do quê? Da espécie que vocês estão estudando, vai depender da profundidade efetiva do sistema radicular. Já vou adiantar para vocês, a maioria das culturas apresentam como profundidade efetiva do sistema radicular em torno de 20 centímetros. Tá ok? E qual é a profundidade que vocês vão coletar da subsuperficial? A mesma profundidade. Então, eu vou coletar de 0 a 20 e outra de 20 a 40 centímetros. Beleza? Ou seja, eu tenho duas amostras. Uma amostra superficial e uma amostra subsuperficial. Qual é o problema que acontece aqui na prática, galera? Quanto que é uma análise de solo? De 40, 50, 60 reais? Depende do tamanho da área. Depende do tamanho Uma da área. amostra. Você vai mandar uma amostra para o laboratório. Ah, é 80, 100 reais. Vamos botar aí, 100 reais. Beleza? 100 reais que vocês vão gastar. Quando você coleta a amostra superficial e a subsuperficial, esse valor vai para quanto? 200. 200. Só que isso, galera, é uma questão, é um pensamento muito equivocado. Por quê? Se você tem lá uma área, por exemplo, depois a gente vai falar do tamanho. Essa área que a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A gente tem 20 pontos ali que foi amostrados, correto? Correto? Então, a gente vai ter 20 superficiais e vocês vão ter também 20 subsuperficiais. Se eu tenho essas 20 que eu coletei, eu chamo de amostra simples. Essas 20 subsuperficiais, eu chamo de amostras
simples. Essas 20 amostras simples vai virar o quê? Uma composta. Essas outras 20 amostras aqui vai virar o quê? Uma composta. Então, você vai ter uma amostra composta superficial e uma amostra composta subsuperficial. O benefício que vocês vão ter, vale a pena vocês pagarem esse valor. Beleza? A gente foi eu levei uma turma, eu acho que foi no ano de 2018, numa fazenda lá em Desciolândia. Eles estavam fazendo um dia de campo, e aí o ponto principal deles era trabalhar a física do solo. E aí o que eles observaram na área? Eles tinham uma área, e aí eles observaram que nessa área estava com a produtividade baixa. Então, eles observaram que estava com a produtividade baixa, eles abriram o perfil do solo, eles olharam o perfil do solo, chegava a uma determinada profundidade, a planta vinha crescendo, o sistema radicular dobrava. Ficava aqui de forma mais superficial, sistema radicular. E aí, o que eles falaram? Trabalha-se essa área há muito tempo com máquina, então a gente tem problema de quê? Compactação do solo, em profundidade. E aí fizeram um monte de análise para poder fazer, fizeram alguns trabalhos de, passaram escarificador, passaram vários equipamentos aqui, vários implementos, e aí, na safra seguinte, o que aconteceu com a produtividade? Se manteve. Em função do quê? Em função dessa baixa profundidade do sistema radicular. E aí, galera, o que eles descobriram? O que tinha aqui em subsuperfície? Alumínio. Trocável. Para eu corrigir esse alumínio trocável, o que eu vou fazer? Calagem. Calagem? Gessagem. Você pode fazer a gessagem. Por que eu vou fazer a gessagem? O alumínio não está em profundidade? Quando eu aplicar o calcário aqui na superfície, o que vai acontecer com esse calcário? Ele vai se manter na superfície. Ele vai conseguir corrigir esse alumínio que está lá embaixo? Não. Quando você aplica o gesso sim, ele consegue corrigir esse alumínio em profundidade. Beleza? E aí, o que essa fazenda está fazendo? Eles coletam as amostras, e a cada amostra que ele acaba coletando, vamos supor, eles pegam aqui, coletam 10 amostras. A última vez que eu conversei com eles, o que eles estavam fazendo? Eles coletam 10 amostras. Dessas 10 amostras aqui, uma dessas amostras ele analisa a subsuperficial. Se ele pegar, vamos supor que nessa área aqui, ó, tem uma mancha com alumínio trocável em profundidade. E aí, essa amostra que ele pegou para representar a área é aqui, onde não tem alumínio trocável. O que ele vai fazer? Não vai corrigir. Se ele não corrigir, o que acontece com a planta? Mantém na superfície. Se ela mantém na superfície, vai afetar a absorção de água, vai afetar a absorção de nutrientes. Além disso, essa sistema radicular na superfície também vai afetar a FBN, não vai? E aí, o que acontece com a produtividade? Cai. Tranquilos? Às vezes, essa análise aqui, o lucro que você vai ter aqui nesse 1 hectare aqui, em 10 hectares, dependendo da área, se for homogênea, compensa vocês fazerem análise química de terra. Porque o benefício que você vai ter é muito grande. Tá? Tanto que quando a gente fala em análise química de terra, a gente fala que é uma análise relativamente barata. Mas, pô, professor, R$100, falar que é barato, R$120, 140, dependendo do laboratório, dependendo dos elementos, se vocês querem micronutriente ou não. Nossa, R$140 é barato? Galera, o benefício que esse resultado vai dar para vocês, compensa. Vamos supor que você tem a produtividade lá em 1 hectare só. Você tem a produtividade de 55 sacas. Aí você gasta R$200. Gastou R$200.
Dessas 50 sacas, vocês conseguiram atingir lá uma produtividade de 70. Qual é a diferença por hectare? Em torno de 20 sacas, correto? Sim. Isso a gente fazendo conta de padeira, hein, galera? 20 sacas. Quanto que tá cada saca? No mercado, hoje? No Mato Grosso é 170, né? 160. Quanto? 150. 150? 160, Mato Grosso. Vamos lá, 150 vezes 20 vai dar quanto? 3 mil? 3 mil reais. Então, você gasta 200 para ganhar quanto? 3 mil reais. Beleza? Isso aqui é uma conta de padeiro. Isso aqui que vocês podem estar ganhando. Por quê? Você vai aumentar a sua produtividade. O gasto é maior? É. Mas, em compensação, o ganho que você vai ter, às vezes, até mesmo na própria adubação. Vocês acham, vou jogar gesso aqui. Você economiza. Tranquilos? Galera. Professor. Sim. A amostra superficial é denominada amostra simples e a amostra subsuperficial é amostra Não, todas elas são amostras simples. Ah, tá. Uma amostra simples superficial, uma amostra simples subsuperficial. Vocês vão coletar essas amostras para elas se transformar em uma amostra composta. Se vocês estiverem trabalhando com agricultura de precisão, esquece a amostra composta. Você só vai ter os pontos de amostra simples. Beleza? Cada amostra vai ter um resultado. Porque você quer criar mapas de variabilidade espacial. Sim, tranquilo, então. Vai ser mais caro? Vai ser muito mais caro. A implantação desse sistema é mais caro. Tanto que, assim, são poucos os que trabalham com agricultura de precisão. Mas, em compensação, você vai ter o quê? Você vai ter aplicação de forma diferenciada. Você não vai aplicar tudo. Então, você pode aplicar, se você trabalha com a amostra composta, vai ter pontos que você está trabalhando com a média. Correto? Imagina, você tem um ponto aqui em cima e você tem um ponto aqui embaixo. Quando eu trabalho com média, o que eu faço? Eu jogo esse ponto de cima para baixo e jogo o ponto de baixo para cima. Eu tenho um valor o quê? Médio. Correto? Eu tenho uma média aqui. Então, eu faço o cálculo. Quando eu faço o cálculo a partir dessa média, o que significa? Vai ter locais que eu vou aplicar em menor quantidade e vai ter locais que eu vou aplicar em maior quantidade. Então, vai ter locais que eu vou aplicar muito e vai ter locais que eu vou aplicar pouco. Quando você trabalha com agricultura de precisão, você não vai ter isso. Você vai aplicar muito onde precisa, vai aplicar pouco onde precisa pouco. E aí você vai ter o quê? Diferentes aplicações, que é o que eles chamam de taxa variável de aplicação de adubo. Beleza? E quais são os instrumentos para coletar? Eu vou pegar lá um pote de margarina que vaziou na minha geladeira e vou lá coletar solo? Óbvio que não. Existem equipamentos específicos. Existe o Stratos e existe a pá de corte. Tá? Esses aqui, galera, são equipamentos tradicionais. Eu vou mostrar para vocês. Provavelmente o Rafael também vai confirmar isso. Dependendo da propriedade que vocês estiverem trabalhando, se vocês estiverem trabalhando com agricultura de precisão, esquece esses equipamentos aqui, tá? A gente tem o trado de rosca, trado calado, trado holandês e par de corte, tá? Qual é o melhor equipamento? Depende da situação que você esteja, tá? Vai ter momentos que você, com trado calado, você não vai conseguir. Você vai ter que utilizar uma pá reta, tá? O que é importante? Quando vocês coletarem, vocês limparem essa amostra, tá? Porque quando vocês rodam esse trado e puxa, você tem a contaminação da superfície. Então, você tira essa superfície e coleta apenas o quê? O que está no interior do trado. E você tem certeza que não está contaminado. Depois que vocês coletaram isso, vocês vão colocar num balde. De preferência, um balde plástico, tá? O que é importante?
Essas amostras devem conter partes iguais. Se eu comecei a coletar uma amostra com determinado equipamento, eu devo terminar essas amostras com esse equipamento. Por quê? O volume coletado é diferente. O volume coletado de solo é diferente. E na hora de você coletar, todos os volumes eles devem ser iguais. Ah, professor, então eu preciso ir lá ficar pesando? Lógico que não. Mas vocês vão ter certeza que está coletando volumes iguais o quê? Trabalhando sempre com o mesmo equipamento. Depois que vocês coletaram vários pontos, aí vocês têm o quê? Uma amostra composta. E é essa amostra composta que vai para onde? Para o laboratório. Tá ok? Por exemplo, eu tenho uma área, coletei nessa área 10 pontos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coletei 10 pontos. Então, eu vou ter 10 amostras simples, superficial e 10 subsuperficiais. Correto? Então, eu vou ter um balde para superficial, um balde para subsuperficial. Coleto os 10 pontos, vou jogando lá. Coleto as 10 superficiais, vou jogando no balde. O que eu vou fazer? Misturo essas amostras, as 10 amostras, e aí eu mando para o laboratório. Coleto as 10 subsuperficiais, misturo e mando em torno de meio quilo para o laboratório. Então, essas 10 superficiais se transformaram em uma composta, que vai para o laboratório. As 10 subsuperficiais se transformaram em uma composta, que vai para o laboratório. Beleza? Aqui nós temos foto de alguns trados. Tá? Esse aqui é o trado holandês. Esse aqui é o trado calado, ou também ele é conhecido como trado... Nossa, agora fugiu o nome desse trado. Eu sempre trabalhei com ele, conhecido como trado calado, é trado sonda. Já ouviram falar no trado sonda? Ou esse trado aqui, conhecido como sonda. Esse aqui, ele é ideal para tirar a amostra indeformada. Estão vendo aqui o anel de Kopek aqui embaixo? Vocês encaixam o anel de Kopek e vocês retiram, tá? Para tirar a amostra indeformada. Esse aqui é o trado holandês, muito utilizado esse trado. O trado de rosca, e aqui a pá reta. Tá? O que vocês têm que tomar cuidado? Com a profundidade. Então, esses trados, geralmente, eles têm a marcação aqui de qual é a profundidade. A pá reta você não tem, mas você pode fazer a marcação. Então, você pode ter uma amostra aqui, sei lá, de 0 a 20, e aqui de 20 a 40. Beleza? Aqui é a mesma coisa, vocês têm as marcações em várias profundidades. Quando você compra esse trado, você geralmente tem lá, você pode ter a opção de escolher. Eu quero um que seja a marcação de 5 em 5 centímetros. Aí você vai ter as marcações de 5 em 5 centímetros. Beleza? Ou eu posso ter aqui já direto a marcação até 20 centímetros, que é o mais usual. Então, peguei o trado, coloquei no solo. O primeiro aqui, quando eu retirar, vai ser o quê? A amostra de 0 a 20. Depois que eu coletei essa amostra, eu enfio o trado novamente naquele mesmo buraco, e aí eu vou coletar mais 20 centímetros. Aí eu vou ter a amostra subsuperficial. Beleza? Sempre coletando no mesmo buraco, galera. Aqui a gente já tem mais equipamentos mais sofisticados, tá? Movido a combustível ou elétrico, vocês podem tirar essas amostras. Particularmente, galera, não sei se isso aqui é muito válido vocês investirem nisso aqui, não. Tá? Por quê? Imagina, vocês vão para o campo, como é que vocês vão ficar arrumando energia para ligar esse material? Então, isso aqui geralmente é para quem quer sair na foto, tá? Coletando solo.
Se alguém tiver experiência com isso aí, podem falar, tá, galera? E existem esses aqui que são os mais usuais, tá ok? Você tem o GPS num quadriciclo, né? Você tem um quadriciclo, um GPS ligado nesse quadriciclo, na tomada de força do quadriciclo, você tem o trado. E aí, sim, você pode ter um equipamento desse aqui ligado no quadriciclo. Só que é aquilo, galera, qualquer propriedade que vocês vão encontrar isso aqui? Não, não é qualquer propriedade. Aqui a gente já, assim, andando na cidade, vocês veem várias caminhonetes com esses quadriciclos aqui em cima. Ou os caminhãozinhos menores. Provavelmente, nesse período, quando acaba a colheita, antes do período da chuva, você vê bastante aí rodando na cidade. Por quê? Eles estão fazendo coleta de solo para planejamento da outra safra. Beleza? Vocês já viram esses quadriciclos? Já. Você trabalhava com o quê? Quadriciclo, Rafael? O professor, lá era para agricultura de precisão também, só que não era utilizado quadriciclo. Tipo, levaram moto. Só que aí nas motos tinha um lugarzinho para colocar em cima o GPS. Aí do GPS saía as posições. E eles faziam também, tipo, de amostra de 0 a 10, 10 a 20 e 20 a 40. Só que era assim, ó. De 0 a 10 era 5 amostras em um ponto. E a cada 10 pontos, um de 10 a 20 e um 20 a 40. Olha só como já está diferenciado. Provavelmente essa aí é a metodologia que foi implementada pela empresa. Sim. Então, que isso aí, ao longo do tempo, era suficiente, tá? Às vezes, galera, vocês têm uma área que vamos supor, ao invés de coletar um ponto, esse ponto aqui, ele vai ser georreferenciado, né, com GPS, só que você não vai coletar esse ponto apenas, você coleta aqui, ó, sei lá, 5 pontos. Então, esses 5 pontos aqui, eles vão representar esse ponto aqui que foi georreferenciado. Exatamente, era desse jeito, sim. Beleza? Existem várias maneiras, tá? Em meio ambiente, eu costumo fazer ponto assim, tá? E alguns trabalhos que eu realizei com os acadêmicos aqui também, eu prefiro trabalhar com esse sistema de amostragem, ao invés de trabalhar com um único ponto. É mais trabalhoso, mas você tem uma maior precisão. Beleza? Galera, a gente falou já de zigue-zague, os equipamentos, mas e aí? Qual é a quantidade de amostras que a gente deve coletar? Naqueles exemplos lá atrás, eu falei para vocês, coletor 10, coletor 5, coletor 20, né? Tem um aqui que eu mostro, acho que já passou. Mostra quantas, aqui a gente coletou acho que 13 pontos, né? 20 pontos. E aí, galera, quantos pontos a gente deve coletar? Vai depender. Vai depender do quê? Por exemplo, em glebas homogêneas até 10 hectares, é recomendado que se colete de 10 a 20 amostras simples. Por quê, galera? Saiu isso da cabeça de alguém? Não, tá? Não saiu da cabeça de alguém. Pesquisadores, se eu não me engano, lá de Minas Gerais, eles fizeram um gráfico em que esse gráfico, eles analisaram, eles plotaram o erro versus a quantidade de amostra simples. Né? Vocês lembram lá do N da estatística? Quanto maior o N, o que acontece com o erro? Vocês lembram o que é o N, né? A quantidade de pontos, a quantidade de amostra. Quando você aumenta a quantidade de pontos, o que acontece com o erro? Diminui o erro. Diminui o erro. Beleza? Então, você tem um erro elevado. A partir do momento que você vai aumentando a quantidade de amostra, esse erro vai o quê? Diminuindo. Correto? Até chegar um ponto em que ele fica constante. E aí eles descobriram que para a fertilidade do solo, esse erro que começa a ficar constante vai ser o quê? De 10 a 20 amostras simples. Você tem um erro que é aceitável. Então, daí que surgiu esses valores, de 10 a 20 amostras simples. O que vai fazer vocês coletarem 10, o que vai fazer vocês coletarem 20?
Isso vocês vão ter que tomar decisão no campo. Se vocês acham que tem uma variabilidade maior, uma possível variação, 20. Se vocês tá trabalhando numa propriedade em que está começando a implementar um trabalho é mais preciso na adubação, coletem 20. Mas isso é fundamental? Não. 10 amostras simples já é o suficiente. Em termos de gasto com análise de solo, qual que vai ser maior? O de 10 ou o de 20 em laboratório? Vai ser o mesmo preço, né? Vai ser o mesmo preço. Por quê? Essas amostras aqui, elas vão se transformar em quê? Em uma só. Em uma composta. Beleza? Agora, o custo de vocês pode ficar maior coletando 20. Por quê? É uma quantidade de amostra a mais, então a hora de homem vai ser vocês podem ter que contratar mais uma pessoa para ajudar a coletar. Às vezes uma única diária não dá. Beleza? Você vai ter o dobro de tempo ou o dobro de pessoas trabalhando aqui para coletar as 20. Se for uma coisa que seja aceitável, não vai ter tanto problema, eu recomendaria vocês coletarem aqui as 20 amostras. Beleza? E áreas menores que 2 hectares? O que vocês acham? Uma área menor, eu vou coletar menos? Não, eu vou coletar mais. Por quê? Porque a variabilidade nessa área, de eu encontrar uma variação nessa área, é muito grande. Tá? Então, vamos supor, eu vou lá no sítio, que é o que acontece com muitos de vocês, lá no Bezerro Vermelho ou no Antônio Conselheiro, quando vocês vão fazer o trabalho do professor Laforga. Vocês chegam lá, tem um sítio, esse sítio lá de 1 hectare, 2 hectares, e aí nesse sítio você tem o quê? Várias culturas. Manejo de forma diferenciada na área toda. Agora, vamos supor que você tenha lá 10 hectares, um produtor de soja. Onde que vocês acham que vai ter uma maior variação? Nessa área menor ou na área maior? Área menor. A área menor. Beleza? E áreas maiores que 100 hectares? A gente tem área maiores que 100 hectares aqui no Mato Grosso? Várias. Várias, né? Então, o que costuma se fazer? Coleta de 20 a 40 amostras homogêneas, mas aí separa em setores, tá? O que aqui nós chamamos de quê? De talhão. Então, faz essa separação em talhão. Só que o que eu tenho visto aqui, conversando com algumas pessoas que trabalham? Eles acabam coletando uma amostra simples a cada 3 hectares. Lá eles coletavam assim, Rafael? Não, lá fez um ponto a cada 5 hectares. Lá fez 1 a cada 5? Os talhão geralmente tinha 200 hectares, então era uns 40. Dava uns 40 amostras. Então, fazia na propriedade que você trabalhava, ao invés de uma amostra simples a cada 3 hectares, aumentou para quanto? Para 5. Beleza? Então, já está até aumentando já a quantidade de hectare. Tranquilo? E aí, coletar de que maneira, galera? Quando eu trabalhava em coleta de amostra de solo, a gente fala o quê? Vamos supor, a gente tem a área aqui. Aí a gente fala o quê? Tem que coletar em zigue-zague. Imagina essa área aqui, vamos supor, de 10 hectares. Vocês já entraram numa área grande? Rafael, você que entrou nessa área. A gente vai falar, vou coletar em zigue-zague. A gente entra aqui, o nosso zigue-zague vai ser isso aqui, ó. Isso aí a gente aprende no monitoramento, principalmente para uma pessoa que nunca entrou no talhão. É muito difícil você fazer certinho esse zigue-zague. Você tem que ter marcar uns pontos de referência pelo talhão para saber onde você está. Senão fica tudo errado. Fica o quê? Tudo aqui. E aí, o que é interessante vocês fazerem? Vocês pegam, vamos supor, um cara com a motocicleta e fala para ele fazer assim, ó, entra aqui nessa direção.
Você pega outro e fala assim, ó, entra aqui nessa direção. Você pega outro e fala assim, ó, coleta 10 pontos. Aí ele coletou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí você chega para esse aqui e fala, ó, coleta 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí outro você pede e faz assim, ó, vem daqui para a ponta. Outro aqui. Outro cruzando aqui. O outro vai até lá e volta para cá. Quando eu estou coletando dessa maneira, eu não estou coletando praticamente a área inteira? Então, eu posso também, se eu conseguir ter esse controle, eu posso fazer isso. Então, eu trabalho com 1, 2, 3, 4, 5. 5 trabalhadores aqui para coletar essa amostra. Ao invés de trabalhar com várias áreas, eu peço para eles fazerem dessa maneira. Beleza? Ou, se vocês estiverem com GPS, mais fácil ainda. Tá? Você entra com o mapa na área, se vocês rodarem, vocês vão ver, ó, se eu coletar um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, nossa, fora a área que eu estou influenciando. Eu tenho que coletar a área inteira. Beleza? E o GPS ele vai me auxiliar nisso. Dependendo do que vocês estiverem, da forma como vocês estiverem coletando, o próprio GPS ele vai te dar o mapa da área. E aí você vai colocando os pontos. Aí você vai ter uma noção da área que vocês vão tendo que coletar. No GPS do pessoal, os pontos já estavam pré-definidos já no GPS. Já estava pré-definido? Então, mas provavelmente ele já tem um histórico de cada ponto. Sim. Tranquilo? Galera, e culturas perenes? Implantadas e nunca adubadas. A amostra simples deve ser retirada dos locais onde serão feitas as aplicações de adubo. Ou seja, se você tem uma espécie aqui, vamos supor, uma mangueira, está trabalhando com manga. Onde que vai ser a área de influência do sistema radicular da mangueira? Ela vai atingir até onde? Até a projeção das copas. Beleza? E se essa área já foi adubada? Vocês vão coletar o quê? Em torno de 5 centímetros, ou, como o Rafael já colocou, eles coletavam lá até quanto? 10 centímetros. Por que eles coletavam a 10 centímetros? Porque você tinha uma área de influência do quê? De aplicação de adubo. Fico até satisfeito em ouvir isso, Rafael, que lá vocês coletavam a 10 centímetros. Por quê? Nesses 10 centímetros, principalmente se você faz fósforo a lanço, calagem só na superfície, até porque você não faz o revolvimento do solo, porque você está mantendo ali a palhada, você diminui o máximo possível do revolvimento. Ou se você estiver trabalhando com plantio direto, vai ser tudo na superfície. Então, você vai atingir o quê? As primeiras camadas. Esses 10 centímetros ou esses 5 centímetros, a concentração de nutriente vai ser o quê? Maior. O pH vai ser maior. Então, quando você for fazer essa análise, é interessante você fazer dessa parte superficial e da parte até a profundidade do sistema radicular. Então, você tem uma análise aqui superficial. Por quê? Essa análise superficial aqui, ela vai te dar uma noção da realidade do campo. Por quê? Porque o manejo está favorecendo o maior acúmulo desses nutrientes aqui na superfície. Se eu coletar tudo e fazer uma mistura dessa profundidade, eu vou dizer que tem menos fertilizante, porque você acaba diluindo nas camadas mais profundas. Beleza? Dúvidas? Vocês estão quietos? Então, galera, a amostragem, ela faz parte do método de avaliação da fertilidade do solo, tá ok? Ela é a primeira etapa antes de fazer a análise química de solo. Vocês viram a importância de fazer essa divisão de glebas homogêneas, tá? Você deve coletar essas amostras em zigue-zague, amostra simples para fazer uma composta. Caso vocês estejam trabalhando com agricultura de precisão, vocês quiserem formar esse mapa de variabilidade parcial, como, por exemplo, esse aqui, você vai coletar o quê? Diversos pontos. A partir desses pontos, você tem o quê? A interpolação dos dados, e aí você vai ter o mapa de variabilidade. Tá? Vamos supor que aqui seja teor de fósforo.
O verde aqui, lá você vai ter uma escala de cor com as concentrações de fósforo presente no solo. 50 ppm, 30, 10, 5. Então, você tendo essa mapa de cores aqui com as concentrações pré-definidas, vocês vão fazer o quê? Nesse que tem verde aqui, que tem, sei lá, vamos supor, 50 ppm de fósforo. Aqui no estado, recomenda-se que com 50 ppm não tem necessidade de aplicar a dose máxima. Você pode colocar uma dose ali de manutenção. Vamos supor, você coloca, sei lá, 10 ou 20 quilos de P2O5 por hectare. Aqui você vai aplicar 10, 20 quilos de P2O5 por hectare. Nessa área amarelada aqui, nossa, você precisa aplicar mais, você vai subir para 50. Nossa, essa outra aqui, precisa subir lá para 70. Nossa, e essa vermelha aqui, nossa, eu preciso subir para 100. Só que 100 não recomenda aplicar essas 100, porque aqui vai recomendar aplicar o quê? Uma adubação de correção. Então, aqui eu não vou aplicar o 100, vou aplicar, sei lá, 50, mas eu não vou ter o máximo da produtividade. Beleza? Vamos lá. Então, coletor zigue-zague. Uma coisa importante, sempre tampa os buracos, tá? Porque se você tiver, vamos supor, naquela imagem que tinha animais, esses animais podem pisar nesse buraco e se machucarem, ou até mesmo vocês que estão indo no campo. Tá? Então, é interessante tampar os buracos. Se for com trado, não tem tanta necessidade, mas se for com uma pá reta, é interessante vocês fazerem, tampar esses buracos. Coletou as amostras simples, tá? Sempre limpando essas amostras. Então, você pode pegar uma faca, cortar esse material, joga fora, fora esse restante, e aí você coleta apenas o que está aqui no meio. Por quê? Você diminui a influência de possíveis contaminantes, tá? Nem preciso falar, galera, comer, beber, fumar, nem pensar quando vocês estiverem coletando a amostra, tá? Depois que vocês fizeram a amostra simples, vocês vão formar a amostra composta, e a amostra composta vai ser levada para o laboratório. Quanto que vocês devem enviar para o laboratório? Em torno de meio quilo. Galera, já trabalhei em laboratório, às vezes vinha 5, 10 quilos de solo, galera. Uma única amostra, não tem necessidade disso, tá? Meio quilo já é suficiente. Identifica a amostra e envia para o laboratório. No laboratório, vai ter o preparo da amostra, terra fina seca ao ar. Então, essa amostra, terra fina seca ao ar, é a amostra de trabalho do laboratório. E aí, essa amostra é obtida a partir do quê? A partir da secagem ao ar, destorroamento e peneira de 2 milímetros. Depois que vocês tiveram terra fina seca ao ar, vocês vão retirar em torno de 10 centímetros cúbicos para determinação do pH em água, 10 centímetros cúbicos para análise de fósforo e potássio, e 10 centímetros cúbicos para análise de cálcio, magnésio e alumínio. E aí você vai ter também 10 centímetros cúbicos para acidez potencial, em torno de 0,5 gramas para análise de matéria orgânica, e você também vai ter em torno de 20 gramas para analisar areia, silt e argila. Então, vocês veem que o meio quilo aqui já é mais do que suficiente para a realização dessas análises. Tranquilos? Dúvidas? Alguma pergunta? Estou disponível agora para vocês tirarem as dúvidas. Deixa eu só aqui parar de compartilhar. Dúvidas, galera? Estou à disposição de vocês. Ô, professor. Oi. Com relação ao sistema de plantio direto, você comentou que as amostras são retiradas de 10 a 5 centímetros e são disponibilizados o fósforo via lanço, como tem o revolvimento do solo. Isso. Com relação à absorção desses nutrientes, sendo que o sistema radicular está a 20 centímetros,
esse nutriente ele vai ser lixiviado em profundidades que até a raiz intercepta esse nutriente. Tem que lembrar que o sistema radicular ele vai de 0 a 20. Então, ele está sendo influenciado ali pela essa camada mais superficial. Tá? Então, essa lixiviação, dependendo do elemento, ela não vai ocorrer. Mas aí você vai ter o quê? O contato desse nutriente através da... Quando a gente viu lá em... A gente viu nutrição de planta, da interceptação né? radicular. Isso, e a interceptação radicular. Beleza? Porque ela vai crescendo, não significa que o sistema radicular vai crescendo, vai ficando em profundidade, que aqueles superficiais ali, eles param de absorver nutriente e água. Beleza? Beleza. Mais alguma dúvida? Por enquanto, tudo certo, professor. Por enquanto, tudo certo? Quanto tempo que leva para a gente ter a resposta do laboratório, mais ou menos? Vai depender. Vai depender do quê? Do trabalho do laboratório. Porque imagina, não vai ser só a análise que vocês estão mandando, são várias pessoas mandando ao mesmo tempo. Então, se for um laboratório que tem uma capacidade grande de resposta, eles vão responder rápido, tá? Mas, assim, para você ter uma ideia, o tempo da análise, ela não demora. Então, assim, você deixou a amostra para secar, deixa isso, ainda mais aqui no Mato Grosso, 1 dia, 2 dias, no máximo, você já consegue ter terra fina seca ao ar. Depois disso, você consegue fazer a análise, tem que deixar em torno de 1 noite, decantando. Então, vamos supor, se vocês começarem a analisar na segunda, preparou a amostra, deixou a amostra pronta na segunda, aí você vai analisar na terça. Terça-feira, você já deixa a amostra, na quarta você já tem a obtenção dos resultados. Se você conseguir preparar a amostra na segunda e já colocar o material na segunda mesmo, na terça você já tem os resultados. Então, demora 2 dias no máximo. O problema é o quê? É o tempo que o laboratório vai pegar para analisar a amostra de vocês. Tá? Geralmente, o que eles fazem? Quando a amostra entra, eles já colocam a amostra já para secar. E aí, essa amostra entra numa fila. Então, já vi laboratório que demorou 1 semana, já vi laboratório que demorou 1 mês, já vi laboratório que demorou 2 meses. Quando vocês vão contratar o serviço, eles já dão uma estimativa de quando que eles vão enviar os resultados. Mas isso vai depender do quê? Dessa capacidade de resposta do laboratório. E para fazer os mapas de fertilidade lá, é demorado fazer essa parte? Mapa de fertilidade, não. Dos talhão. Depois que você teve os resultados, você planilha os dados, né? Você vai planilhar os dados. Por exemplo, deixa eu abrir aqui uma planilha em Excel. Ô, professor, com relação à coleta de amostra em solos alagados, que nem um cultivo de arroz em alagado, como é feito esse processo? Aí você vai estar aí, o equipamento que você vai trabalhar que vai ser diferente. Tá? Então, ali um trado de rosca, dependendo, você consegue. Um trado, uma parreta, você já não vai conseguir. Aí é interessante você já trabalhar com um trado sonda. Deixa eu pegar aqui e compartilhar a tela. Conseguiu compartilhar? Apareceu. Sim, tá então, carregando. Vamos supor, aqui você vai ter coordenada X, coordenada Y. Aqui você vai ter lá, vamos supor, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Vamos supor, você tem aqui. Opa. Sei lá, 1000 pontos. Fez lá os pontos. Aqui vocês têm as coordenadas. Isso você já tem. Ainda mais que se você já tem o ponto já pré-estabelecido, você tem essa coordenada. Já tem o já está tudo georreferenciado. Cadê?
que é o mesclar. Aí você tem lá já todas as coordenadas. Aí aqui, por exemplo, você vai ter lá alumínio, cálcio, magnésio, K mais Al, V%, CPC, areia, silt, argila. Pode ter os micronutrientes, zinco. Professor, além da interferência química que você falou no solo, tem algum outro critério que pode ocasionar algum erro? Para a fertilidade do solo, a gente coloca como alumínio trocável. Tá? Você pode ter algumas situações que você pode ter um nível de contaminação. Você pode ter algum contaminante, tá? Em profundidade. Deixa eu ver aqui um arquivo. Deixa eu ver. Ô, professor. Oi. Se o senhor quiser dar uma olhada, eu tenho um laudo aqui de uma análise de solo que a gente fez de uma terra nossa ali. Você quer... Depois eu deixo você compartilhar. Só para mostrar aqui Só para colocar aqui um exemplo. Vocês estão conseguindo ver o material em Word? Sim, professor. Sim? Sim. Vamos lá. Ó, isso aqui foi da minha tese de doutorado. Foi uma área que a gente foi avaliar se a área estava contaminada. Então, cada ponto desse aqui, tá vendo? 44,06, cada ponto desse aqui que a gente fez foi georreferenciado. Cada um desses pontos, tá? E aí a gente foi, pegou os resultados, depois que fez o resultado, viu que deu dependência espacial, a gente foi e criou esses mapas. Tá? Então, esse mapa aqui é o teor, vamos supor aqui, ó, teor de bário em miligramas por quilo, na profundidade de 0 a 30 centímetros. De acordo com a coloração aqui, você tem uma concentração de bário. Acima de 299, acima de 300, você já tem uma condição que é contaminado. Então, do que tiver dessas cores mais escuras é porque está contaminado. E aí você começa a observar, ó, aqui é a profundidade de 30 centímetros. Aqui a gente já tem uma profundidade de 30 a 60. Aqui já tem uma profundidade de 60 a 90. E vocês veem que fica mais escuro ainda. Então, isso vai depender do quê? Vai depender do trabalho que vocês estão fazendo. Tá ok? Aqui, vocês colocam o mapa, aí vocês vão interpolar esses dados. Vocês vão trabalhar esses dados. A partir do trabalho desses dados, aí vocês mandam fazer esse mapa. Beleza? Vocês mandam fazer esse mapa. Beleza, professor. Tranquilo? Tranquilo. Só que aí, assim, aqui como foi tese de doutorado, a gente teve que fazer em escala de cinza, né? Geralmente esses mapas são mais... coloridos, né? Fica mais fácil de visualizar. Cadê onde está o meeting? Aqui.